Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ainda o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O texto de referência, Tito, capítulo 2, carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, verso 11 ao 14, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa. Podeis vos assentar, glorificando ao nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero ainda ler mais um versículo, em Romanos capítulo 5, verso 20, onde diz assim: veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia! Irmãos, no domingo passado, dentro dessa revista acerca dos atributos de Deus, também estudamos acerca do amor de Deus. E hoje, dentro desse texto sobre a graça de Deus, nós vamos ver que a graça de Deus, ela é um atributo, faz parte da essência de Deus, e ela é incondicional, ela é imerecida e ela é gratuita a cada um de nós. A graça para nós, ela é de graça. Mas um escritor vai dizer assim: a graça, ela é de graça, mas ela não é barata. Por quê? Porque nós a recebemos gratuitamente, mas o preço da graça foi preço de sangue. Nós recebemos um presente muito maravilhoso da parte do Senhor, mas Ele pagou um alto preço, e por isso não podemos desprezá-la de forma alguma. Nós vamos ver que muito antes da fundação do mundo, isso já faz parte da essência de Deus, assim como o amor. E o Senhor criou o homem, o Senhor o fez e tinha intuito de relacionamento íntimo com o homem. Mas o pecado veio para separar o homem de Deus, para romper a comunhão que havia entre Deus e o homem. Mas Deus já tinha um plano de salvação. Ele já tinha sim um plano para que fôssemos resgatados, redimidos, alcançados por essa graça. Aleluia! E é aí que nós vamos entender a graça salvadora, porque pela graça fomos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, não é porque nós somos bons, não é porque fazemos boas coisas, não. Afinal, o que é graça? Eu achei interessante quando o nosso pastor presidente disse no domingo passado e reafirmou na terça-feira sobre a importância de nós sabermos, de entendermos as doutrinas, os atributos de Deus e sabemos explicar do que se trata. Então, o que é graça? O que é graça para mim? O que é graça para você? A graça, irmãos, é o favor imerecido de Deus. A graça é a fonte de todas as bênçãos que não merecemos, mas recebemos da parte de Deus.
Graça é o dom gratuito e imerecido de Deus. A graça, ela caminha junto com a misericórdia. Elas caminham juntas, mas são diferentes. Tanto que acho que no próximo domingo estudaremos acerca da misericórdia de Deus. Qual a diferença entre graça e misericórdia? A graça é o que nós merecemos sem merecer. E o que é misericórdia? É o que não merecemos, é o que não recebemos, mas que merecíamos. O que é que eu e você merecíamos? O que nós merecíamos? O castigo de Deus. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos a condenação, mas aquilo que nós merecíamos, que era o castigo, a morte, a condenação, pela sua misericórdia, Deus não nos fez. E o que é que nós não merecíamos? Nós não merecíamos o amor. Nós não merecíamos a bondade, nós não merecíamos a salvação que veio do nosso Senhor, mas pela graça fomos alcançados e isso recebemos. Aleluia, glória a Deus. E essa graça, irmãos, ela não nos vem por obras, ela não nos vem porque somos bons, ela é imerecida. É aí que nós vamos ver ali quando alguém queria vender perdão. Tinha gente que queria vender um pedacinho do céu. E é aí que nós vamos ver lá na Idade Média, quando surge algo chamado venda das indulgências. O que era a venda das indulgências? Era como se você fosse pagar em valor monetário pelo perdão dos pecados. Era um pagamento para retirar a pessoa de um chamado purgatório. Mas se levanta um homem cheio de ousadia de Deus, que se aplica em ler essa palavra, em estudá-la com amor e zelo, e ele vai encontrar nessa palavra onde diz: e o justo viverá pela fé. Aleluia! Oh glória! É aí que Martinho Lutero dá aí o início do protestantismo. E aí já vem a palavra, irmãos. A nossa origem é de protesto contra o pecado, de protesto contra o engano, porque somos baseados na palavra, na verdade. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, versículo 17, onde também fala de graça, vai dizer que Jesus Cristo veio cheio de verdade e graça. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se estamos em Cristo, não há outra coisa senão verdade. Aleluia! E é aí que ele vai lançar 5 princípios fundamentais do protestantismo. Se você ainda não os conhece, eu te convido a conhecê-los. E ele vai dizer aquilo que dizem 5 solas, 5 somentes. E começa com somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras. E glória, somente a Deus. Somente a graça, é por ela que nós fomos alcançados. Sabe, irmãos, pensem comigo que você talvez comprasse uma casa, o Senhor te desse a oportunidade ali de ir e comprar uma casa de 300 mil, vamos supor um valor. Você foi lá e pagou à vista, no dinheiro, 300 mil reais em uma casa. E uma casa bonita, e com um belo jardim. E no dia que você se muda para aquela casa, o seu filhinho, a sua filhinha, percebe que tem algumas ervas daninhas naquele jardim, mas aquele jardim também é cheio de florzinhas. E o seu filho, a sua filha, enquanto você está preparando a mudança, arrumando as coisas, vai lá e passa uma grande parte do tempo arrancando aquelas ervas daninhas ali. Às vezes uma coisa que você faria em poucos minutos,
Mas a sua criança ainda limitada, ainda tão pequena, às vezes gasta o dia inteiro que ela poderia estar brincando ali, arrancando as ervas daninhas. E no final daquele dia ele vai lá e ajunta um tanto de florzinha e leva para você e fala assim: papai ou mamãe, hoje eu tirei as ervas daninhas do jardim e trouxe essas florzinhas. Agora eu quero que o Senhor me pague pelas ervas daninhas que eu tirei, e com essas florzinhas aqui eu quero comprar essa casa para eu morar. Parece algo tão absurdo, né, irmãos? Porque você foi lá e pagou um valor monetário. Essa casa seria possível de ser comprada com florzinhas? Se aquela criança ficasse o dia inteiro arrancando ervas daninhas, seria suficiente para comprar aquela casa? Não seria, porque o valor monetário que aquela casa tem, não é um valor monetário que a sua criança pode pagar. E o preço da graça também não se paga com dinheiro. O preço da graça não se paga com obras e benfeitorias. O preço da graça nós não podemos pagar, nós não merecíamos em momento nenhum. Nós não poderíamos pagar. É por isso que é imerecido, é por isso que é graça. Alguém achava que podia ir lá e pagar, vender indulgências. Mas aí alguém nasceu em um berço menos favorecido. Isso é injusto. Aí porque aquela pessoa nasceu em um berço desfavorecido e não tem valor, não tem dinheiro para pagar aquelas indulgências, no céu ela também não poderá entrar. Isso não tem base bíblica. Aí é pelas obras. Aí alguém viveu pouco tempo nessa terra e poucas obras pôde fazer, ele também não vai entrar. Não tem nada a ver, irmãos. Obras são importantes, são muito importantes. Tiago escreve dizendo que a fé sem obras ela é morta. Mas ei, nós não seremos salvos por causa das nossas obras. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Nós fazemos boas obras como evidência do amor de Deus em nós. Mas não é isso que garante a nossa salvação, porque nós jamais poderíamos pagar por isso. É por isso que a graça de Deus, ela é impagável para nós. Ela é imerecida. E não há mais necessidade de penitência, sacrifícios, holocaustos para sermos salvos. No tempo da lei, lá no tempo do Velho Testamento, eram sacrificados cordeiros, como a representação de que ali era levado o pecado. Agora não há mais necessidade de nós trazermos cordeiros e imolarmos eles e sacrificarmos estes cordeiros, porque esses sacrifícios foram substituídos pelo sacrifício do cordeiro vivo, que era inocente, mas pelo seu se entregou e foi levado a matadouro em nosso favor. Jesus Cristo é o cordeiro, é o sacrifício vivo e eterno, e nós não precisamos mais ficar pagando penitências e sacrifícios, porque Jesus pagou no nosso lugar. Aleluia. Por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Aleluia, glória a Deus. Tem mais uma coisa: não importa o tamanho do pecado, a graça é maior. É aí que nós lemos lá em Romanos capítulo 5, verso 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez existe alguém que pensa assim: mas o meu pecado é tão grande, eu fiz tanta coisa errada, será que ainda existe recurso para mim?
onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior, ela alcança a mim, ela alcança você, ela alcança também aquele que está dentro de um presídio, aquele que está perdido neste mundo, em algum lugar. Ela alcança, ela alcança e ela alcança. Mas aí tem alguém que quer usar deste versículo para dizer assim: então vou continuar pecando, porque se eu continuar pecando, a graça vai continuar superabundando. Não pega o versículo isolado não. Vamos ver o que Paulo continua dizendo, porque Paulo vai continuar dizendo no capítulo 6, onde ele vai dizer assim, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós chegamos a Deus da maneira como estamos, e Ele nos lava, nos limpa de todo o pecado. Mas existe um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, um homem, irmãos, que teve a ousadia e coragem de ir contra Hitler no seu tempo. Foi enforcado em 1945, mas era um homem que falava sobre a graça de Deus, e ele falava sobre uma graça barata, e ele vai dizer assim: a graça barata é aquela graça que justifica o pecado ao invés do pecador, porque a graça verdadeira, ela não justifica pecado, ela justifica o pecador, mas o pecado não. Ele ainda vai dizer assim: uma graça que nos livra da condenação, mas não nos livra do poder do pecado, também é uma graça barata. O que é que ele estava dizendo com isso, irmãos? É que nós também vamos ver no tópico 2, que a graça, ela é capacitadora. A graça, ela também nos capacita para não pecarmos mais, para vivermos de forma limpa e pura. Ela nos dá força para vencermos as tentações e turbulências da vida. A graça de Deus capacita para viver a vida cristã. Quando nós lemos o texto de referência, quando Paulo escreve a título, ele escreve dizendo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. É por isso, irmãos, que a graça, ela não é preceito para anular a nossa responsabilidade de buscarmos a santidade. Semana passada ainda foi aqui também falado que um atributo de Deus não anula outro atributo de Deus. O amor e a graça não anulam a justiça de Deus. O amor e a graça não anulam a santidade de Deus. A graça, irmãos, não é permissão para pecar, não. A graça foi o presente que recebemos, a salvação do Senhor é uma parte dessa graça. Por meio delas fomos salvos, mas também fomos capacitados. Foi como se nós recebemos um empoderamento para também não pecarmos mais e andarmos em Cristo. Até então, no tempo da lei, a lei vinha e expunha o pecado, ela mostrava a ofensa, mas ela não tinha poder, ela não conseguia mudar, ela não conseguia ir ali e transformar aquela situação em que o homem se encontrava. Mas agora, por meio da graça, por meio do sangue de Jesus Cristo, eu fui limpo, eu fui purificado, mas eu também recebi poder para andar em santidade. Oh, glória, glória a Deus. Não é uma graça barata, não é uma graça que só me livra da condenação, mas é uma graça que também me capacita.
Oh glória, a graça de Deus capacita para o desempenho do ministério. Sabe o que é que faz com que nós estejamos aqui falando sobre Deus, irmãos? Não é porque somos bons, não tem a ver com estudos, não tem a ver com muita capacitação. A capacitação, o autor vai dizer assim, a nossa capacitação terrena, ela ajuda, mas ela não é suficiente para atender espiritualmente a nossa chamada. Pode ser inteligente o tanto que formos. Fala assim, que se eu vier aqui pela minha inteligência, se fosse para falar de alguma coisa que eu conhecesse, eu podia vir aqui falar alguma coisa de matemática, falar alguma coisa lá do meio de onde eu trabalho, mas para falar sobre Deus, a gente precisa da graça. E mesmo lá no outro meio nós somos sustentados e permanecemos vivos, e só podemos fazer alguma coisa porque a graça de Deus nos mantém vivos. Sem ela nós não podemos fazer nada. Foi Jesus mesmo que diz lá em João capítulo 15, quando vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer. Mesmo os ímpios são alcançados por essa graça aqui para permanecerem vivos. Sabe, irmãos, muitos personagens bíblicos se julgavam sem capacidade, sem condições para atenderem o chamado divino. É quando a gente vê Deus chamando Moisés. Nossa, um grande líder que foi Moisés. Mas aquele homem diz assim, eu não sei falar. Manda Arão, vai, Arão junto com ele. Porque ele não se sentia capaz. A gente vê Jeremias dizendo assim, ai Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei falar. A gente vê Isaías também se sentindo indigno. Gideão, eu sou o menor da casa. Mas nós vemos que o que havia na vida desses homens era poder e graça de Deus. Sabe o que eu acho incrível, irmãos? É porque vocês podem conhecer um pouco de mim. Conhecem talvez o que eu deixo ser visto quando estou aqui, quando estou no banco, nos corredores. Os meus pais, o meu esposo vão conhecer mais uma porção de mim. Vão saber dizer melhor a meu respeito do que aqueles que me veem às terças e aos domingos aqui. Mas tem coisa que nem o meu pai, que nem a minha mãe, que nem o meu esposo sabem a meu respeito. Tem as coisas ruins, as coisas obscuras, nós tentamos esconder. Os nossos defeitos, as nossas fraquezas, nós tentamos esconder. Mas Jesus conhece tudo. Ele vai lá no íntimo do nosso coração e Ele sabe as nossas fraquezas. Talvez se você me conhecesse melhor, você diria assim, ela não é digna de estar ali. De fato não somos. O que me mantém aqui é a graça. Nenhum de nós fomos alcançados pela graça. Mas talvez se você conhecesse as minhas fraquezas, você nem ia querer ser meu amigo ou minha amiga. Se você conhecesse os meus defeitos, você queria ficar longe de mim. Mas Jesus, conhecendo todas as minhas fraquezas e todos os meus defeitos, ainda me estendeu o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, ainda me concedeu a oportunidade de estar aqui. O que é isso? É graça. Oh glória, talvez você está aí desejoso de fazer algo na obra do Senhor, mas está sentindo indigno. Ei, a graça te alcança, não é pela tua capacidade. Mas Mandébra, eu mal sei falar. Tinha alguém que dizia assim, não eram indoutos, incautos, mas estavam lá pregando e ganhando multidões para Jesus, porque a graça te capacita. Oh glória a Deus, a nossa capacidade ela vem
de Deus. Que graça maravilhosa, irmãos. Que nos capacita quando nós não merecemos, porque afinal tudo que vem da graça nós não merecemos. Mas ela também nos dá suficiência para todas as necessidades humanas. O presbítero Kleber leu aqui, eu achei tão maravilhoso, porque eu inclusive já havia marcado. Quando Paulo escreve aos Filipenses, e ele vai dizer assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós não merecemos nada, mas o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem cuidado de nós em mínimos detalhes. Se nós aqui estamos, irmãos, tem muita gente que hoje queria estar aqui onde nós estamos, mas nós temos sido alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Certa vez, Paulo vai falar com Deus e vai dizer que ele orou 3 vezes, pedindo ao Senhor que lhe tirasse um espinho na carne. Era algo que afligia Paulo. Mas quando ele pede ao Senhor por 3 vezes que lhe tirasse o espinho na carne, qual é a resposta de Deus para ele? Paulo, a minha graça te basta. Aí quando alguém às vezes lê isso pela primeira vez, lê e passa por alto, ou parecendo assim que Deus está dizendo para ele simples assim: Paulo, se conforma com o que você tem, como se fosse pouca coisa. Mas aí um célebre pregador chamado Charles Spurgeon, ele vai dizer assim: eu imagino quando o Senhor falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E ele disse assim para Deus: tudo isso, Senhor, tudo isso, porque a graça não é pouca coisa, é muita coisa. É muito mais do que eu e você merecemos. É o que nós precisamos. É muito mais que necessitamos. Oh, aleluia! O Senhor tem te sustentado com a sua graça. Eu fico pensando às vezes, eu estou na fase, sabe, irmãos, de olhar para a criança e usar a criança para pensar, imaginar as coisas, né? Porque depois que a gente vira mãe, né? Aí fica nessa fase de tudo pensa na criança. Mas eu fico pensando daqui uns tempinhos, porque a minha bebê ainda está com 7 meses. Aí eu penso daqui um tempinho, ela falando assim: mamãe, me dá um pirulito. Mamãe, me dá uma balinha. Tá com fome, quer uma balinha. Tá com fome, quer um pirulito. E aí eu imagino eu preparando um banquete. Porque, irmãos, eu tenho uma alegria desde quando eu fiz a introdução alimentar da minha filha. Mas é tão bom preparar a comidinha delas, verdurinhas, tudo aquilo que eu sei que é saudável para ela. Aí eu fico imaginando eu preparando um grande banquete para ela, sabe? Com um monte de coisa saudável e gostosa. E falar para ela assim: senta aqui, filha. Aqui, ó, isso que está aqui te basta. É muito melhor do que aquele pirulitinho que você estava pedindo, porque aquele pirulitinho não tinha poder, não tinha suficiência para matar a sua fome, mas agora está aqui diante de você tudo o que você precisa. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A graça de Deus, irmãos, ela é suficiente para nós superarmos os desafios, as adversidades, as turbulências. Ela é suficiente para trazer alegria e felicidade para o meu e para o teu coração. Ah, diaconisa Núbia, se Jesus não fizer mais nada por mim, a salvação que Ele me deu já basta. Já basta. A salvação que Ele deu para mim lá na cruz do Calvário já é motivo suficiente para eu me alegrar, porque Ele foi preparar para mim morada. Ele me salvou, Ele me libertou,
Deus, meus queridos, junto com a graça, tópico 3, nos é dado livre-arbítrio. A graça, ela também pode ser resistida. A graça, Paulo certa vez vai escrever assim: para que a graça não seja vos dada em vão. Quer dizer que para nós foi dada a escolha de resistirmos ou não a essa graça. Pense em um belo, grande, maravilhoso presente que alguém te dá. O comentarista vai dizer assim, que é muito comum quando nós recebemos um presente gratuitamente, às vezes a gente não valoriza. Mas eu me lembro, irmãos, que quando eu me casei, eu ganhei um belo vaso de cristal. Um vaso muito bonito. E eu tinha cuidado com muita coisa na casa. Mas eu tinha um cuidado especial com esse vaso. Porque era um vaso que, no meu conceito, era um presente muito caro. E era um presente que, se quebrasse, eu não teria coragem de comprar outro. Eu não ia ter coragem de pagar aquele valor dele de novo. E por isso eu cuidei dele com muito carinho. Eu sempre colocava ele num lugar onde não tinha perigo da gente passar de qualquer jeito e bater ali na estante e deixar ele cair. Então nós temos o poder de escolha. Existe aquele que, quando recebe um presente de forma gratuita, ele não valoriza. Porque para ele o que é de graça, ele não valoriza. Só não se esqueça, é de graça, mas não é barata. Foi de graça para mim e para você que recebemos, mas alguém pagou um alto preço por ela. Cabe a mim e a você, ou não valorizarmos, ou pensarmos assim: é um preço muito alto, eu recebi de graça, mas se eu perder, eu não consigo comprar de novo, eu não posso pagar de novo. O Senhor nos concede e nós precisamos valorizar. Fato é, irmãos, que toda liberdade será cobrada. A graça nos foi dada, e desde que a graça nos foi dada, nós somos livres. Sabe, existe algum jovem, algum adolescente que às vezes, quando a mãe ou o pai às vezes fica no pé dizendo: olha, não faz isso, menino, não faz aquilo, ei, não faça assim, não faça assim, orientando dentro da palavra do Senhor, ele às vezes acha que ele está preso, né? Tem aquela tendência de achar que, nossa, está me prendendo, eu quero fazer 18 anos para eu ser livre, para eu ficar livre, e acha que aquilo ali é prisão. Acha que está na igreja: eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, então isso não é liberdade. Não. Escravidão é aquele que está preso nos vícios, escravizado pelo diabo, escravizado por Satanás, e dele não consegue sair. Agora você está livre, porque Jesus te libertou do pecado, da morte, da escravidão do mundo, da escravidão do diabo. E agora você está livre para escolher. Aí Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você é livre. Você é livre. Mas aproveite essa liberdade, não a use como libertinagem. A liberdade não pode virar libertinagem, porque toda liberdade será cobrada por Deus. E a graça de Deus não é sinônimo de se fazer tudo o que se quer. A graça de Deus veio para nos dar liberdade. Sim, mas nós já falamos que ela também, assim como nos libertou da condenação do pecado, ela também nos capacitou para vivermos em santidade.
A palavra do Senhor vai dizer assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então usa dessa graça para permanecer até o fim, até trocar a cruz pela coroa, até ver Jesus abrindo os braços para se encontrar contigo. Aleluia! Nós precisamos permanecer na graça de Deus e guardar, irmãos, esse presente com muito carinho. Hoje nós temos uma oportunidade de cear com o Senhor, de estarmos em comunhão com o Senhor, que nós possamos valorizar esse presente. Que privilégio é estar na presença do Senhor, que privilégio é receber essa graça, que privilégio é receber este amor, que privilégio é estar diante de Jesus. Então agradeço esse presente tão precioso, tão gratuito que recebemos e que nos deu a condição para hoje estarmos aqui adorando, exaltando e ceando na presença do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.